Eu sou o professor André Ramos, sempre às ordens, sou professor de Matemática e Ciências. Pois bem, turma, a aula anterior nós tivemos que correr um pouquinho, tá? Mas isso foi mais ou menos premeditado. Por quê? Porque as atividades que nós começamos na aula anterior, nós vamos concluir agora, tá? Uma atividade bem parecida, trabalhando os números de outra forma. Lembra que eu falei antes para vocês que o importante é você entender a relação entre os números e o nosso foco hoje é trabalhar o sistema de numeração decimal? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, não se preocupa, tá bem? Hoje nós vamos trabalhar uma outra atividade, uma outra habilidade e vamos retomar aqueles números, tá? Então, vamos lá, turma, ver as habilidades do dia? Então, prepara o print, hein? Vamos lá, turma. O título da aula é Um Passeio de São Paulo a Paranapiacaba. É a sequência didática 1, aula número 2, está na página 82 do livro do aluno. Habilidade do dia, EF04, MA03, é recuperação da habilidade do quarto ano, terceiro bimestre. Resolver e elaborar situações-problema com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas e ou arredondamentos do resultado. Então, vamos lá, turma. Hoje, nessa atividade, nós vamos basicamente estudar e aprofundar a relação entre os números, tá? Vamos ver como eles se organizam e vamos trabalhar também o algoritmo. Quem não estava na aula da professora Aline do quarto ano, eu falo para vocês, algoritmo nada mais é do que um instrumento de cálculo. Você armar a conta. A matemática também tem um linguajar próprio. E no decorrer das atividades vocês vão perceber. Quando eu falar o que é um total, total envolve o quê? Soma, diferença, subtração, produto, multiplicação, tá? E assim por diante. Cada conta, cada cálculo vai ter o seu termo específico. Essa é a linguagem matemática, tá bem? Então a gente vai recuperar um pouquinho e aprofundar. Então, vamos lá, turma. Para o próximo slide. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a resolver situações-problema do campo aditivo, ou seja, adições e subtrações. Nós vamos elaborar procedimentos de cálculo mental. O que é isso? A forma de eu resolver. E nós vamos trabalhar estratégias de cálculo. Ok? Então, turma, já estão preparados para o objetivo da aula de hoje? Já tiraram o print? Se perdeu o print, não tem problema, a aula está gravada, pega no repositório. Então, vamos lá, turma, deixa eu perguntar para vocês. Meios de transporte, hein? Quais que você conhecem? E onde que a matemática se encaixa nisso? Vamos ver o próximo slide e ver se vocês conhecem o meio de transporte que eu vou mostrar? Então, vamos lá. Muito bem, turma. Quais meios de transporte vocês já utilizaram? O que vocês estão vendo do lado esquerdo e o que vocês estão vendo do lado direito? Deixa eu ver no chat se o pessoal está falando. Trem, metrô, carro, sim. Cada unidade do trem se chama carros. E a direita? Boa tarde novamente, Pro Carmen. Seja bem-vinda de volta. Logo à direita, turma. Estão vendo isso aí? Alguém já ouviu falar? Exato, o pessoal do chat conhece o bonde. É um bonde elétrico. Então, vamos lá, turma. Vamos conversar rapidinho. São dois meios de transporte diferentes, não é verdade? O que eu quero saber é o seguinte, tá? Quais as vantagens deles? O que vocês acham que eles têm de diferente um do outro? O que um tem a mais que o outro? Qual que é a vantagem de usar esse tipo de transporte? Já pensaram nisso? Deixa eu ver o que o pessoal do chat está falando. Opa, já colocaram ali, ó. Nenhum dos dois polui, correto. Não poluem, são elétricos, perfeito. Isso mesmo. E até uma curiosidade, tá? No começo do século nós tínhamos o bonde aqui no centro de São Paulo, na capital. Até alguns lugares tem a marca dos trilhos ainda, tá? Era um transporte eficiente, tá? Só que qual a limitação dele? Ó, já colocaram ali, metrô é mais rápido, exatamente. E cabe mais pessoas. Boa, turma. O pessoal do quinto ano está atento, né? Estou gostando de ver. Muito empenho de vocês. Então, turma, realmente, tá? Ambos são transportes elétricos, ecologicamente corretos e tem uma coisa maravilhosa, transportam um grande número de pessoas. É claro, o bonde tem uma limitação. O trem, a limitação dele é menor, ele cabe muito mais gente, tá bem?
E outra coisa bacana também, tá? Eles levam muita gente por um valor bem acessível, bem econômico e leva a gente para passeios bem interessantes. Não esqueçam que eu falei para vocês, esses passeios no momento estão restritos devido à pandemia, mas eles vão voltar. Então vamos saber um pouquinho disso aqui? Vamos lá, avançando. Então, turma, o passeio de São Paulo a Paranapiacaba. Tiago e seus irmãos, o mesmo Tiago do primeiro problema, tá? Ao voltarem para casa, lá do Mercado Municipal, realizaram uma pesquisa e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, até próximo da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia tinha 14,5 km de extensão. Vamos marcar esse número aqui que é importante? Lembra da função social descrita? 14,5 km. Tem até uma fração aí, hein? Eles ficaram sabendo sobre passeios que podem ser feitos no estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte. É possível ir da cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação da Luz, em um percurso de 45 quilômetros que dura 1h30. Vamos lá, turma? Então, é o seguinte, vocês têm a contextualização, tá bem? Aquela mesma família voltou para casa, foi pesquisar os passeios de trem e souberam que tem um passeio, né, que estava disponível na época, antes da pandemia, que levava eles da Estação da Luz até a cidade de Paranapiacaba, tá? É um percurso, né, que vocês viram o tempo que leva, a distância, mas a partir de agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a própria cidade de Paranapiacaba e vamos ver alguns números bem interessantes. Então, vamos lá, turma? Olha a apostilinha de vocês aqui na tela. A primeira, turma, o que eu recomendo, leiam com atenção, tá? Se você não entendeu, releia, tá? E se você não entender a segunda vez, não tem problema, converse com um coleguinha. Às vezes o ponto de vista dele é diferente do seu. Então, número 1, a Vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865 e, segundo dados do ano de 2012, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. E agora, turma, com essas informações, quero que vocês respondam essas questões, tá? Só que vamos lembrar, a primeira delas, turma, nós vamos trabalhar o cálculo mental, estimativa, tá? Eu não preciso de um valor exato, eu quero saber de vocês agora, tá? A pergunta é, vocês acham que, somando o total de homens e mulheres, eu tenho mais que 2.800 habitantes, tenho menos ou tenho exatamente 2.800? E aí, vamos treinar o cálculo mental? A gente já não trabalhou? Unidade, dezena, centena. Ó, o pessoal de Cibaia, tá gostando, estou gostando de ver também. Estão falando que tem mais, que tem mais. Bom, vamos usar o cálculo mental, né? Fazer estimativa. Olhando aqui, vamos lá. São 1.509 habitantes do sexo masculino. Deixa eu colocar aqui, né? Sexo masculino, o escudo é a lança de Ares, para quem não sabe, né? O deus da guerra, Marte, né? São 1.509 do sexo masculino. Do sexo feminino, o espelho da Afrodite. Olha aqui, a deusa do amor. Bom, era para ser embaixo da linha, mas tudo bem. 1.359. Turma, como eu quero só uma estimativa, eu posso somar do maior para o menor nesse caso. Eu sei que se eu somar 2.000 unidades de cada um, eu terei 2.000. Se eu somar aqui os 5 com 3, eu tenho 8, 2.800. Só que já passou do valor que eu queria, tá bom? O cálculo correto, turma, é sempre começar pela unidade. 9, 9, 18. Eu não posso colocar o 18 aqui, porque o 10 é uma dezena. Ele vai esperar a vez dele de entrar na casa das dezenas. 5 com 1, 6. Então, vamos ver, turma, lá no chat. O que vocês tinham falado mesmo? Mais, né? Bacana, gostei de ver. Turma, vamos prosseguir com os cálculos? São as mesmas informações. Vamos lá, turma.
O que eu quero saber é qual era o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012. Lembra que eu falei para vocês? Vamos somar mais uma vez? Então vamos lá. Vamos somar os habitantes do sexo masculino, né? Vamos fazer de novo, o escudo e a lança, né? Marte, o deus da guerra, ou Ares, como vocês preferirem. São 1.509. Qual é o total? Turma, quando eu falo total, total significa soma. O nome do resultado das parcelas da soma se chama total. Então, eu quero o total dessa soma aqui. 1.509 habitantes. Quero que vocês somem com os habitantes do sexo feminino. Agora eu fiz o espelho da Afrodite bonitinho. Vamos lá. 1.359. Vamos lá, turma. Como eu falei para vocês, vamos começar do jeito certo. Comece sempre do menor para o maior, pela unidade. Depois vá para dezena, centena e unidade de milhar. Tá bem? Sempre seguindo essa ordem. Você começa a construir a casa pela fundação, não pelo telhado. Lembre disso. 9 com 9 eu tenho 18. O 18 não pode entrar aqui porque ele tem uma dezena e 8 unidades. Dezena com dezena. Uma dezena mais 5 dezenas aqui eu terei 6 dezenas. Que número que eu formei? 68. 5 centenas com 3, 8 centenas, 868. Somo as 1.000 unidades de cada, 2.868. Isso aqui se chama total ou soma. E cada quantidade desses números se chama parcela. Tá bem? Agora, turminha, isso, as conversas ficam no chat da escola agora. É o professor que fica mediando, tá bem? Dificilmente o aluno consegue entrar em contato direto com a gente. Mas, turma, foco na tarefa, tudo bem? Lembra que eu falei? Nós vamos estudar a relação entre os números e vamos trabalhar cálculo. A parte do cálculo a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque um número fora do lugar, fora da ordem, faz eu errar minha conta, tá? E, na verdade, assim, em cálculo não tem coisas muito difíceis. Você faz uma sucessão de coisas simples. Mas se você não tiver atenção, o trabalho é perdido. Tá bem? Eu devia ter falado em vão, aí ia rimar. Então, vamos lá, turma. A alternativa C, eu quero saber o seguinte. O que havia mais? Eu vou comparar. Eu quero saber se havia mais habitantes do sexo masculino ou se havia mais habitantes do sexo feminino. E, independente de qual seja, quantos a mais? Então, turma, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos comparar duas grandezas. Comparar é o mesmo que tirar a diferença. E tirar a diferença indica que tipo de conta? Ó, o pessoal do chat. É isso aí, turma. Uma das regras é usar o chat com responsabilidade. Sempre pela unidade, tá. Subtração, muito bom, Procecília. Isso aí, subtrair. Turma, calcular a diferença, subtração. O resultado da subtração se chama diferença. Então, vamos lá? O que havia mais, habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? E quantos a mais? Turma, tá óbvio que tem mais homens do que mulheres, não é verdade? Mais habitantes do sexo masculino. Por isso que a gente começou a conta colocando esse número por cima. Agora, quando eu falo quantos a mais, turma, eu não estou perguntando o total. Eu quero saber a diferença. Conhece esse símbolo aqui? Sinal de igual cortado. Essa é a diferença. Então, vamos acelerar. 1.509, que são os indivíduos do sexo masculino. Vou tirar, vou subtrair, né? Comparar com a quantidade de mulheres. Se eu estou comparando, vendo a diferença, eu vou subtrair. Começando pela unidade. Vamos lá, turma? 9, tirei 9, não sobra nada. 0 dá para eu tirar 5? Não dá. Eu posso fazer o inverso? Não, turma, nem aqui nem na China. Por quê? Eu estou comparando valores diferentes. O número de cima é 1.509. Não esqueçam que esse número todo aqui são 4 unidades. Eles estão juntos. Então, ele pode emprestar uma centena. Ele fica aqui com 4 centenas e dou uma centena inteira para esse sujeito aqui. 100 para tirar os 50. Vai sobrar 50. O 4, vou tirar 3, sobrou 1. E 1 tira 1, sobra nada. Turma, quantas mulheres a mais temos mesmo?
150. Então, coloquem a diferença, tá bem? O que havia mais? Habitante sexo masculino ou feminino? Coloquem mais do sexo masculino, né? O símbolo lá de Marte. São 150 a mais. Nossa senhora, turma. Eu vou pegar o jeito dessa lousa aqui e vou caprichar na letra em breve, tá? É um trabalho em melhoria. E aí, vamos avançar para a próxima? Então, bora! Turma, essa aqui é o seguinte, tá? Nós vamos falar um pouco agora sobre unidade de tempo. Vamos trabalhar séculos. Vocês sabem quantos anos tem um século? Opa, a Melissa colocou lá. Certinho, Melissa? Boa. Agora, turma, unidade de tempo, tá? Vamos primeiro ler o que é pedido aqui. A Vila de Paranapiacaba já completou um século de fundação, ou seja, 100 anos? Em que ano serão comemorados 2 séculos da sua fundação? Tá bem? Sempre leiam toda a alternativa, porque às vezes uma palavra que você não conhece, no caso século, a resposta está logo em seguida, depois da vírgula. Então vamos lá, turma. Essa informação está onde aqui no meu texto? Ela não foi fundada em 1865? Um século são 100 anos. A Vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865, então ela completou, em 1965, ela completou um século, 100 anos. Nossa, caprichei na feiura agora, desculpa aí, gente. Mas vamos lá. O que está perguntando é o seguinte, quando vão ser comemorados 2 séculos da sua fundação? Bom, se um século são 100 anos, 2 séculos, o dobro disso, 200 anos. Quando que essa vila vai completar 200 anos? Eu pego a data que ela foi fundada e acrescento o 200. Se eu não souber o que é um século, eu vou errar, tá bem? Então, vamos anotar essa informação. 2065, é o que o Juan falou? Acho que está certo, vamos ver. 1800 mais 200, certinho. 2065. Olha só, o pessoal está caprichando ali, hein? Estou gostando de ver. Boa, turma. Em 2065, perfeito. Agora, turma, quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação da Vila de Paranapiacaba? Vamos pensar o seguinte. Primeiro eu tenho que saber quantos anos ela tem atualmente. A conta que eu vou ter que fazer é essa aqui, ó. Eu vou ter que pegar o ano corrente, 2021, e vou ter que subtrair a data da fundação dela, que é 1865. Eu calculando essa diferença de datas, eu vou saber quantos anos falta para a comemoração da vila. Aliás, não, eu quero saber a comemoração de 2 séculos, né? Na verdade, a diferença que eu tenho que fazer é entre essas 2 grandezas mesmo. Então, vamos ver a idade atual dela. Ela tem, turma, começando pela unidade. Empresto aqui, 11, 6. Esse 1 da dezena não tem, esse não tem para emprestar, pega desse. Agora que eu tenho 10, eu empresto, fico com 9, 11, 5. 9 e 8, 1. Então, turma, atualmente a vila tem 156 anos, tá? Isso em 2021. Eu quero saber quando que ela vai completar os 200 anos. Então, vamos calcular agora? Quanto tempo falta? Quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos? Ora, se ela tem 156 anos, o que eu vou fazer agora, turma? Eu posso comparar quanto falta para chegar no 200, mais algum número que eu não sei, é igual a 200. Não é isso que eu quero comparar? Eu quero saber esse número aqui, ó. É por isso que você tem que tomar cuidado em falar, é de mais ou é de menos, tá? Não importa. O que importa é como você faz para chegar. Ó, o Pedro, 44 anos. Olha só, isso aí, Pedro. 2065 menos 2021. Boa, turma. É isso mesmo. Então, vamos lá. 6 para chegar em 10 aqui. Falta quanto? Falta 4.
6 mais 4, 10, sobe 1. Eu tenho 6 nas centenas. 6 centenas para eu completar para eu chegar no 10 aqui, mais 4. Vai subir 1 de novo, 200. Turma, resposta então é 44 anos. Esse é o tempo que falta para a vila de Paranapiacaba completar 2 séculos. Tá bem? Vamos acelerar agora, turma, que esse não quero deixar a tarefa incompleta, hein? Vamos lá, continuando, turma. Ricardo, irmão do Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes de outros municípios do estado de São Paulo que ele queria conhecer. Observe outra cidade de São Paulo e o número de habitantes de cada uma delas na tabela abaixo. Então, turma, cidade Águas de Lindóia, número de habitantes, 18.374. Águas de São Pedro, 3.122. Guararema, 29.429. Olambra, Terra das Flores, 14.493. E Santo Antônio do Pinhal, 6.628. A fonte dos dados é de 2018, tá? Turma, com base nisso, o que nós vamos responder? Vai ser corrido mesmo. Então, vamos lá. Turma, eu quero que vocês escrevam o nome da cidade com o maior número de habitantes. Então, tem uma cópia da tabelinha aí. Escrevam o nome, por favor, tá? São 4 perguntinhas. E, terminando essas perguntas, essas 4, tá? A próxima parte é escrever número por extenso, que é o que a gente já tem trabalhado na outra aula. Então, friamente calculado, hein? Vamos lá. Escreva o nome da cidade com o maior número de habitantes. Qual delas que é, turma? Águas de Lindóia, São Pedro, Guararema. Qual que é? Boa, turma. Guararema. Próxima pergunta. Quantos habitantes há nessa cidade? Não esqueçam, turma. A com H é o mesmo que existe. Quantos habitantes tem lá? Resposta. Usando algarismos e por extenso. 29.429. Escreva o nome da cidade que tem o número de habitantes mais próximo da cidade que você colocou na questão A. Ou seja, a segunda mais populosa, turma. A primeira eu já sei qual que é Guararema. Qual que é a segunda mais populosa? E aí? Lindóia? Vamos ver? Boa, turma. Águas de Lindóia. E a última pergunta. Atenção para a última pergunta, turma. Qual a cidade que tem o menor número de habitantes? Águas de São Pedro, com 3.122 habitantes. Tirem o print da tela, por favor, com a resposta. Se você não acompanha, não tem problema. A aula vai ficar gravada no repositório. E vamos para a última parte, turma. Colocar os números por extenso. Vamos lá, tem mais 4 números. Então, tá acabando, turma. Tá acabando pra gente. Vamos lá. Escolha 4 números da tabela e escreva usando algarismos e por extenso, como eu fiz na anterior. Então, olha só. O 18.374 eu já coloquei. Como a gente só tem um minutinho, vamos fazer o maior deles? O restante vocês tiram de letra. Então, 14.493. Então, vamos lá. 14.000, vírgula, 400 e 90. Vou escrever embaixo para não pegar o intérprete. 93. Pronto, turma. O restante eu sei que vocês dão conta de fazerem sozinhos, tá? E, aliás, lembrando, vocês não estão sozinhos. O Pro está aqui para ajudar, tem seu professor, tá bem? Opa! E na aula de hoje, turma, nós aprendemos isso aqui. Resolver problemas do campo aditivo, elaborar procedimento de cálculo e fazer estimativa. Não esqueçam de me procurar nas redes sociais e avaliar a aula. Tchau, turma. A gente se vê amanhã. Um abraço.